Um, Wellington. Então quer dizer que Lula assumiu o poder para aniquilar os focos de resistência por dentro. Ele é o grande agente. Conta para nós. Ô Rubão, está mais do que claro que a prisão de Lula foi mais um entretenimento no Brasil. O objetivo da farsa era trazê-lo de volta como vítima para concluir o serviço de destruição das soberanias nacional e popular, iniciados por ele mesmo, com a manutenção das elevadas taxas de juros nos cartões de créditos em especial, mas não só, proibindo a substituição das urnas eleitorais por gerações mais modernas que permitem outras formas de auditagem, bancando a candidatura de Dilma para uma agenda neoliberal rápida, com uma popularidade alta do PT, com o povo distraído. Mas, se formos fazer uma análise bem fria, como você falou na abertura aqui desta live, Dilma, Temer, Bolsonaro e agora Lula de volta, todos com a mesma agenda econômica. Todos trabalharam e trabalham agora, nesse caso, como agentes norte-americanos infiltrados na nossa política. Os falsos debates barbárie versus civilização foram ampliados para fascismo versus democracia e ocupam até hoje o debate político e retroalimentam grupos que fingem ser oposição um ao outro, mas que são irmãos siameses na implementação de uma agenda neoliberal que destrói a possibilidade de sermos uma nação livre e soberana. Lula é, na verdade, uma mistura de Lech Wałęsa, lá da Polônia, pois cumpriu o mesmo papel nos 2 primeiros mandatos, culminando com o fim da CLT, anos depois, que sempre foi o sonho do PT, que odeia Getúlio Vargas, mas Lula é hoje o Mikhail Gorbachev do Brasil. Será lembrado pelos brasileiros da mesma maneira que Gorbachev é lembrado hoje pelos russos. Se hoje todos enxergam a trajetória de Gorbachev como um caminho de traição, pois foi o pai de reformas como a Perestroika e a Glasnost, que levaram a Rússia ao colapso político e econômico, Lula será lembrado por ter tentado jogar o Brasil e a soberania territorial do Brasil nas mãos dos piratas ocidentais. A entrega descarada da Amazônia só será barrada porque agora o mundo está em alerta. Os BRICS sabem quem é Dilma e essa traição ao povo brasileiro seria uma traição a países e povos de tradição e cultura milenares. Lula é usado como boi de piranha pelo Ocidente e gosta de cumprir este papel. Mas, cego pela vaidade que caracteriza a sua trajetória política, é incapaz de perceber que perdeu a serventia e que será mais um a agonizar com o desprezo do povo que o traiu. Ao encher o peito esta semana para anunciar uma internacionalização da gestão dos nossos recursos naturais na Amazônia, este patético fantoche inaugura a rendição sem guerra. Para nossa sorte, ele se rendeu, mas esqueceu de combinar com os russos, e também com os chineses, com os indianos e outros países que encontraram nos BRICS um porto seguro. Todos nós que amamos o Brasil temos a obrigação de repudiar cada passo dado para que esta sabotagem contra o nosso povo seja consumada. O identitarismo que você citou há pouco, Rubem, tem sido institucionalizado para que fiquemos presos nesta armadilha. Mas é apenas entretenimento. Não vamos dispersar. Vamos focar no que importa. Todos aqueles que sabem que o Brasil é hoje um país invadido e comandado por traidores à direita e à esquerda do espectro da política, precisam usar as próprias forças e criatividade para devolver e demover esta sabotagem. Assim como Gorbachev, Lula é popular no Ocidente porque cumpre o mesmo papel de destruir e fazer praticamente desaparecer da face da terra um grande país. Você que é bolsonarista, seja lá que diabos isso possa significar na prática, também é vítima desse mesmo entreguismo descarado.
Depois de Itamar Franco, não houve mais nenhum presidente brasileiro que tivesse compromisso com os interesses nacionais. E o povo brasileiro sempre foi sacrificado com isso. Todos foram sabujos dos gringos, canalhas que trabalharam como agentes infiltrados, destruindo tudo em favorecimento aos piratas ocidentais. Por enquanto é isso, Rubem. Perfeitamente. Enquanto isso, eu vou agradecendo aqui ao Diogo Vasconcelos, que entrou para a turma ruim, o Elígio Alvar, Ricardo Nuno Costa, meu amigo Ricardo, Floresvaldo Xeroc, tá? E Bernardo FT, que disse que votou no Bolsonaro e não se arrepende. Está certo sim. Está certo sim. É menos pior que isso daí, mas também é ruim. É menos pior que isso aí, mas também é ruim. E quem manda, como diz o André Pitanga, é a taxa Selic de 13,75, instituída por um e mantido por outro. Só depois disso aí já seria o suficiente de você parar com essa história de brigar chamando alguém de comunista e o outro chamando o outro de fascista. É muito melhor vocês dar um passo atrás e falar somos todos otários. Isso seria o mais negócio. E, Vera, eu conheço a história da Índia, sim, só que eu não conheço a história da Índia contada pelos ingleses. Eu conheço a história da Índia real. Eu conheço a história da Índia nua e crua. Eu sei quem foi Mahatma Gandhi. Né? Não é o belo, não é o bonito, não é nada. É filho de um aristocrata indiano, educado na África do Sul, educado na Inglaterra, em Londres, vivendo entre os grandes, não vivendo no meio dos miseráveis e dos excluídos de lá. Se ele era porra louca, se ele servia para a gente daquilo lá, tudo bem. A Índia tinha gente suficiente para pegar a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial e ter jogado ao mar. Mas simplesmente todo mundo se calou, porque ele fez o papel de ser o grande pacificador, tirar os dentes de todos os tigres, arrancar os dentes de todos os leões, transformar tudo naquilo que os ingleses queriam fazer. Não tinham mais condições de manter a Índia, não tinham mais condições de manter a Índia e tinham que sair dali levando o máximo do butim na boa. E foi o que fizeram. Tiveram tranquilidade para roubar e saquear a Índia inteira e sair na boa como queriam, ao invés de sair aos peitos e aos tapas. Sair fugidos, foragidos. Não. Saíram tranquilamente com tudo, que graças a Deus tinha um Mahatma Gandhi lá segurando a onda de todo mundo com um papinho bem lulesco. Tá? Um papinho bonito, um papinho identitário ao seu modo, um papinho de não agressão, um papinho que nós vamos dar a outra face, aqueles papos, aquelas conversas todas. Porque Jesus Cristo, ou J. Cristo para os íntimos, também tinha um papo assim parecido, mas a hora que precisou sentar-lhe a mão no lombo dos vendilhões do templo, pegou o chicote e foi para cima, mostrando que ele era tolerante até certo ponto. Daí para lá, não. Do capítulo 2 para lá, ele era capaz, sim, de meter a mão e fazer.